1 Pedro 5, versículo 13 diz assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Eu não sei se você já pensou nisso, mas o que uma pessoa precisa quando ela está sofrendo? Às vezes nós achamos que as pessoas precisam da solução do problema. E aí contemplamos o fato de que, na maioria das vezes, o problema não foi causado por nós, então nós não podemos solucioná-lo. E então nós nos afastamos. No entanto, nós podemos fazer muito mais do que isso. Uma pessoa que está sofrendo, ela precisa de acolhimento, de amor e de paz. Pois bem, o contexto aqui da epístola de Pedro, como nós temos estudado, era de um povo crente que sofria e padecia perseguições religiosas. Capítulo 4, versículo 12, ele fala do fogo ardente de perseguição que começava a surgir entre aqueles irmãos. Ao longo da epístola, ele fala de diversas possibilidades de sofrimento, especialmente sofrimento por esse contato com os ímpios no mundo, que nos difamam, que falam mal de nós, e também pelo sofrimento vindo da busca por viver relações com outras pessoas, conforme os padrões da palavra de Deus. Isso muitas vezes envolve assumirmos uma postura de humilhação e de sofrimento. E o que aquelas pessoas, então, a quem Pedro está destinando a epístola, precisavam era de acolhimento, de amor e de paz. E Pedro, então, termina a sua epístola instruindo os crentes que eles agissem de modo a acolherem-se mutuamente e desejando paz a esses cristãos. É o encerramento aqui da epístola com palavras de despedida, portanto, que são relevantes, que têm a ver com as necessidades daqueles cristãos, que tocam na necessidade deles de amor e paz. Versículo 14, então, fala para a gente de ósculo e também expressa aqui o desejo do apóstolo de que aqueles irmãos desfrutassem de paz em Cristo. Primeira coisa que a gente precisa olhar sobre essas duas questões, sobre esse ósculo que é mencionado aqui, e também sobre essa saudação final desejando paz, é se essa é uma questão normativa, ou se esse versículo aqui, ele está estabelecendo um mandamento bíblico que tem que ser cumprido por todos aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo. Será que esse versículo está estabelecendo uma doutrina, ou uma prática litúrgica, ou então um costume que é necessário entre os cristãos, de modo que a ausência desse costume tornaria-se um pecado na igreja? É isso que nós temos aqui nesse texto? Não, nós vamos observar que não. Primeira coisa que a gente precisa pensar para entender que esse texto não está normatizando doutrinas, regras de fé e de prática, tem a ver com observar que existem declarações diversas na Escritura que não são normativas. E esta, do versículo 14, estas são uma delas. Por exemplo, deixe-me dar exemplo para vocês de outros textos na Bíblia que trazem instruções e declarações que não são normativas para a igreja, mas tem a ver com o contexto da época em que o apóstolo estava escrevendo ou dirigindo suas mensagens. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele dá ali uma instrução. Nós lemos o texto e o texto vem em um modo de orientação instrutiva ali para aqueles irmãos. Diz assim: saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. E ele continua aqui dando instruções para a igreja de Roma. Instruções de saudação, que não são normas,
tem a ver com o contexto da igreja de Roma, que convivia com estas pessoas a quem Paulo está aqui dirigindo essas palavras. Nenhum cristão, no primeiro século ainda, que depois leu a epístola de Paulo aos Romanos, falou assim, eu tenho que escrever uma carta lá para Roma para saudar Trifena e Trifosa, porque o apóstolo Paulo mandou. Não, isso aqui tem a ver com o contexto da epístola quando Paulo escreveu especificamente. Então essas instruções, embora fossem instruções dirigidas ali à igreja de Roma, elas não eram normativas. E há exemplo disso nos textos da Escritura vários. Por exemplo, quando o autor de Hebreus escreve, Hebreus capítulo 13, e ele vai finalizar a epístola, na sua parte ali de despedida, ele diz assim, notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Há uma informação simples de um evento ocorrido e de interesse para aqueles irmãos a quem ele estava escrevendo, que era a soltura, a libertação da prisão de Timóteo. Então, isso aqui não é uma norma, não é um mandamento que deve ser praticado por todas as igrejas, por todos os cristãos, porque está escrito na Escritura. Outro texto que nós lemos na Bíblia, no final da epístola de Filemão, o apóstolo Paulo escreve assim, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Se este fosse um termo normativo, ou uma instrução bíblica normativa, significaria que toda a igreja cristã deveria ter um quartinho preparado para esperar o apóstolo Paulo. Porque está dizendo na Escritura, prepara-me, né, também pousada, pois espero que, diz o texto, por vossas orações vos serei restituído. Não, isso aqui tem a ver com o contexto do momento e da pessoa ali com quem o apóstolo Paulo estava escrevendo a carta. Então, né, não é porque está na Escritura, então nós temos que realizar essas coisas. Por exemplo, o ósculo santo e uma forma determinada e específica de saudação. Não é isso. Esses termos ou essas palavras aí de Pedro, elas não estão instituindo doutrinas, não são normas para a igreja. Não é também uma ordem litúrgica. Importante a gente entender isso aqui. Quando Pedro diz aí, saudai uns aos outros com ósculo de amor, ele não está aqui trazendo uma instrução normativa sobre o que os crentes deveriam fazer quando eles se reunissem, quando eles cultuassem a Deus. Ele não está aqui implementando algo que deveria fazer parte da liturgia da igreja. Tipo, quando os crentes se reúnem, eles oram, eles cantam, eles ouvem a exposição da Escritura Sagrada, eles participam da ceia do Senhor e eles trocam ósculos de amor. Não é isso que nós encontramos aqui no texto. Porque caso fosse uma instrução litúrgica, um padrão litúrgico para a igreja, então esta forma de escrita de Pedro, ou essas duas orientações que ele traz no versículo 14, elas estariam presentes nas outras epístolas da Escritura, onde a Bíblia está ali tratando, instruindo os crentes a respeito dos princípios e daqueles elementos que devem estar presentes no culto da igreja. Por exemplo, Paulo, quando trabalha isso em 1 Coríntios, ele não fala de ósculo de amor entre os cristãos no culto. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele não fala de ósculo de amor. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele não fala de ósculo de amor no culto. Quando ele escreve aos Efésios, embora lhe dê instruções sobre realidades da igreja local, ele não fala sobre ósculo de amor no culto. Quando Paulo escreve a 1 Timóteo capítulo 3, ele vai dizer, olha, escrevi essas coisas para que saibais como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ele não traz ali instruções no contexto da epístola, mencionando algo como ósculo de amor ou uma determinada forma de saudação, como algo que deveria ser presente ou estar presente no culto da igreja. Então não é uma ordem litúrgica que nós temos aqui. Além disso, é importante a gente observar isso porque com o desdobramento histórico do cristianismo,
No século II, acabou entrando para a liturgia da igreja a prática do ósculo, do beijo. No século II, no final do século II, eles dividiram o culto cristão em duas partes. A primeira parte compunha-se da leitura, da exposição da Bíblia, da pregação bíblica, dos cânticos e orações. Era a primeira parte. Depois eles faziam uma segunda parte da reunião cristã, do culto cristão, onde havia então o chamado ósculo da paz. O beijo da paz fazia parte ali então da cerimônia litúrgica, da ceia, havia a ceia e então uma bênção final, geralmente uma bênção aos moldes apostólicos. Isso se tornou então um ato litúrgico que foi acompanhando a igreja cristã e seguiu até a igreja cristã se transformar naquilo que a gente conhece como Igreja Católica Romana. Eles então inventaram essa realidade, e eles começaram a beijar então uns aos outros nesse ato de culto, esse ato litúrgico, e depois eles passaram a beijar outras coisas. Eles chegaram até mesmo ao beijo aos defuntos, o que foi proibido em 578 num concílio da igreja. Beijavam defuntos, um beijo cerimonial sagrado. Depois eles foram beijando as relíquias, os santos, as mãos, os pés, os anéis dos sacerdotes, e essa prática foi se estendendo. A gente vê isso no catolicismo ainda, pré-pandemia, as pessoas fazendo filas em Roma, na Catedral de São Pedro, para beijar o anel do Papa. Ali na Catedral de São Pedro também, há ali uma estátua de São Pedro, de bronze, cujos pés já estão gastos, os dedos ali de São Pedro estão assim, mirrados e colhidos, porque foram séculos onde pessoas beijaram os pés de São Pedro e esfregavam as mãos ali para serem abençoados por aquela imagem. Então essa prática, ela se desenvolveu em um abuso litúrgico, um desvio na igreja cristã, e não tem nada a ver com aquilo que a Escritura Sagrada traz ou apresenta quando ela fala a respeito do ósculo e também da saudação. Essa prática não foi instituída para ser celebrada em todas as igrejas cristãs. Por exemplo, pensando aí na saudação que Pedro diz, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, e aí ele diz assim, paz a todos vós que vos achais em Cristo. Esse modelo, essa fórmula de saudação, paz a todos vós, não foi instituído também, porque a Bíblia não repete essas coisas. Quando a gente olha para a Escritura Sagrada, nós vamos ver os escritores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, tendo liberdade para despedirem-se daqueles a quem eles escreviam as epístolas de modos diversos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele gostava de saudar as igrejas e despedir-se dos crentes nas epístolas usando a forma graça e paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não falava assim, não, o que tem que ser praticado e o que tem que ser usado é a paz de Cristo, ou paz a todos vós que vos achais em Cristo. Não existe uma fórmula, não é isso que está sendo instituído. Nós lemos Judas, e Judas vai escrever ainda assim, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Nós lemos em Efésios, Paulo vai dizer assim, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. E Tiago vai escrever a sua epístola, e ele vai dizer apenas assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações, ou saúde. Apenas isso. Pedro vai escrever no início da sua epístola uma saudação, nós já passamos por esse texto no capítulo 1, versículo 2, ele diz apenas, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então não há na Escritura uma fórmula que os cristãos precisam aderir para praticar a Bíblia. Então a gente precisa observar essas coisas, porque às vezes as pessoas olham para questões como estas na Bíblia e instituem isso como prática da igreja,
ou como símbolo de obediência máxima e serviço fiel a Jesus Cristo. Olha, nós somos cristãos mesmo, porque nós até saudamos uns aos outros, igual a Bíblia diz, com ósculo santo, e fazemos a saudação correta. Paz do Senhor, ou a paz de Cristo, ou graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Não é isso que a Bíblia está aqui trazendo, né? Nós temos liberdade quanto a estas questões. Algumas pessoas vão dizer assim, mas nós devemos ter cuidado, né? Porque apenas saudar o irmão assim, Deus te abençoe, ou paz do Senhor, a gente não pode fazer isso, porque na paz do Senhor, por exemplo, existem muitos senhores por aí. Então, quando você fala paz do Senhor, a qual Senhor você está se referindo? Não, você tem que ser mais específico, você tem que falar coisas como assim, a paz de Deus, porque Deus é um só. Isso é uma coisa bastante irrelevante, porque assim como pode ser dito que há muitos senhores, pode ser dito também que há muitos deuses. Na época em que Pedro escreveu a epístola, no Império Romano, os cristãos viviam em meio a uma cultura pagã, politeísta, onde eles reconheciam os pagãos muitos deuses. E muitas vezes eles até achavam que quando os cristãos falavam de Jesus Cristo como Deus, como Senhor, era apenas mais um dentre outros. E isso não impediu que os cristãos saudassem uns aos outros com a paz de Deus, a paz do Senhor. Então, isso, no final das contas, é uma coisa assim, bastante irrelevante. Não é esse tipo de coisa que distingue realmente quem é um seguidor de Jesus e o que é uma igreja que está buscando ser fiel às Escrituras Sagradas. Quando nós olhamos para a Bíblia, dentro desse contexto aqui da saudação final da epístola, uma das coisas que distingue realmente um seguidor de Jesus é o amor aos cristãos, aos seus irmãos. Não fórmulas, não atos cerimoniais instituídos, mas o amor real e verdadeiro. Por exemplo, João, quando escreve sua epístola, ele diz assim, João 3,14, 1 João 3,14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, não está dizendo, nós sabemos que já fomos salvos, passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Então não é porque está praticando um rito litúrgico, uma cerimônia litúrgica, ou porque está usando palavras ou uma fórmula verbal adequada, aprovada por seja lá quem for, qual instituição for, que de fato distingue uma pessoa de ser Jesus Cristo, de ser um seguidor de Jesus Cristo. O que distingue é, por exemplo, diz a Escritura aqui em João, o fato de sermos capazes de amar aqueles que também são irmãos em Jesus Cristo, foram salvos em Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro declara aí no final da epístola, né, sem nenhuma restrição, nessas palavras, paz a todos vós que vos achais em Cristo, diferentemente, por exemplo, das palavras que geralmente o apóstolo Paulo usaria para se despedir de uma igreja ou de crentes a quem ele escreveria. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender, meditando nesse versículo, é que essas palavras elas não são normativas, elas não estabelecem doutrina, elas não estabelecem práticas litúrgicas para a igreja, e nem mesmo são uma fórmula necessária de prática entre cristãos, seja através do ósculo ou seja através do modo, né, de saudar uma pessoa ou de despedir de uma pessoa. Segunda coisa que eu quero que a gente aprenda, então, é a origem dessa prática do ósculo. O ósculo é um beijo. Né? Eu sinceramente tenho pensado sobre isso, eu não sei porque a nossa Bíblia traduziu, né, o final das epístolas com essa palavra ósculo. A gente encontra ela no Antigo Testamento e no Novo Testamento, no Evangelho, traduzida como beijo. E ósculo já dá assim, um ar mais, né, solene, mais cerimonial, né, e já tende a levar a pessoa para uma interpretação não muito produtiva, não muito correta.
Mas a gente encontra ósculos na Bíblia, que são os beijos. Propriamente aqui, o contexto é o beijo na bochecha, que era usado como uma forma de demonstrar afeto, carinho, satisfação e a alegria por alguém, por ter encontrado alguém, por estar com alguém. Então, por exemplo, nós encontramos o ósculo na Bíblia como uma saudação carinhosa. Em Gênesis 29, versículo 11 ao 13, nós lemos assim: feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Gênesis narra aqui para a gente quando Jacó fugindo da Palestina, por causa daquela questão ali com o seu irmão, de ter roubado a bênção do seu irmão, enganado seu pai. Esaú ficou furioso e ele foge para a terra dos parentes de sua mãe. E ele então encontra primeiramente a Raquel ali no poço. E quando ele fica sabendo que ela é parente da sua mãe, ele a abraça e a beija. E é ali um momento de afeto, de carinho e de satisfação por ter encontrado pessoas que ele tinha ido encontrar, buscava encontrar. E quando então o pai de Raquel, Labão, ouviu que o seu sobrinho Jacó, filho da sua irmã, que há tantos anos atrás tinha deixado a terra, ido para uma terra distante para casar-se com um homem chamado Isaque, estava ali, ele correu também, afetuosamente, com satisfação, e beijou Jacó no rosto, um ósculo de amor. Nós encontramos em Gênesis 33, versículo 4, os anos depois, quando Jacó regressa para a Palestina, agora com suas famílias, sua família formada, com seus filhos, com seus bens adquiridos ali, trabalhando para Labão. E ele teme o seu encontro com seu irmão Esaú. E a Bíblia narra aquele encontro com essas palavras, Gênesis 33, versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Então aqueles irmãos ali, eles se encontraram, e Esaú manifestou sua alegria, sua satisfação por ver Jacó novamente com esse abraço e com esse beijo, um beijo de amor, um beijo de afeto, um beijo fraternal. Nós encontramos também nas Escrituras essa saudação, o uso do ósculo como uma saudação de despedida, um cumprimento de despedida. Nesse mesmo contexto, quando Jacó deixou a casa de seu sogro Labão, nós lemos ali a reclamação de Labão para com Jacó. Se você lembrar, Jacó saiu meio que às escondidas, sem comunicar a sua decisão ao seu sogro. E a Bíblia diz que então Labão foi atrás de Jacó e da sua família. E então a Bíblia relata assim, Gênesis 31, e disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente, me lograste, e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Então aqui nós temos Labão reclamando pelo fato dele ter sido impedido de poder despedir-se das suas filhas e dos seus netos com um beijo, com um abraço. Então isso fazia parte do costume daquela cultura, daquele povo, já há muito tempo. Às vezes, nós lemos no Antigo Testamento, por exemplo, que quando alguém ia abençoar o outro, por exemplo, um pai abençoar o filho, ele o beijava primeiro. Segundo Samuel 14, nós lemos lá um momento onde Absalão vai entrar na presença de Davi, ali encaminhado por Joabe, e quando Absalão então entra, Davi, o seu pai, o rei, o beija, depois o abençoa.
Então, no Oriente, eles costumavam beijar, eles beijavam a face, beijavam a testa. Isso era costume comum daquele povo. Nos dias de Jesus, o costume continuava. Era comum em Israel. Por exemplo, Lucas capítulo 7, nós lemos lá no versículo 44, assim: E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Jesus conversando com Simão, que havia o recebido na sua residência: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Era costume receber os convidados com, né, a oportunidade, ali, o oferecer, o lavar os pés da pessoa, e dar assim conforto ao convidado. Simão não recebeu Jesus lavando os pés. Jesus continuou dizendo a ele: Não me deste ósculo, o beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar nos pés. Então Jesus reclama exatamente disso. Olha, uma pessoa que é bem-vinda de verdade, que é benquista de verdade, que há satisfação em recebê-la de fato e não desconfiança, Simão. Na nossa cultura nós sabemos, ela é recebida com uma lavagem dos pés, com um ósculo, com um beijo, e você não fez isso comigo. Você não me recebeu desta forma, né, de coração aberto, com acolhimento. Então era uma prática cultural ali na região, era a maneira própria de honrar os convidados, de demonstrar afeto entre os amigos. E é por isso que um dos atos mais conhecidos da história da igreja é o beijo de traição que Judas fez quando traiu nosso Senhor. Era comum isso. Jesus provavelmente saudava e cumprimentava os seus discípulos com beijos, com ósculo. Tanto é que Judas diz: olha, o primeiro que eu for lá beijar é ele. E Judas beijou o nosso Senhor e o traiu. Então, esse ato, ele expressava essa cordialidade, essa afeição. Isso era realidade também no mundo grego-romano, não só no mundo bíblico, ali no Oriente e em Israel, mas também entre os gregos e os romanos era praticado o beijo entre membros da família, por exemplo, entre amigos bastante íntimos. E a igreja do Novo Testamento, obviamente, pegou essa forma de saudação que expressava afeição e a usou. E é por isso que nós encontramos o apóstolo Pedro instruindo os cristãos: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. E vamos encontrar o apóstolo Paulo também em algumas das suas epístolas, dizendo aos crentes: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O que os apóstolos fizeram é lançar mão de algo que já era comum, costume comum da cultura da época, e insistir que os cristãos mantivessem essa prática como demonstração do afeto, do carinho, do acolhimento, do respeito entre eles. Isso é uma coisa interessante porque mostra para a gente que nem tudo aquilo que é praticado pelo mundo é pecaminoso. A gente precisa ter também essa sensibilidade. Às vezes há um tipo de cristianismo assim bastante radical, onde as pessoas dizem assim: não, se tal coisa é feita por pessoas que não são cristãs ou que não fazem parte da igreja, então não pode ser feita por crente. De algum modo isso é pecaminoso. Você pode até perguntar: mas como assim é pecaminoso? Ah, não sei, mas se não é praticado pelos crentes, então é pecaminoso. Se não está na Bíblia, é pecaminoso. Mas não é assim que os cristãos agiram ali no primeiro século. Claramente os apóstolos estavam lançando mão de um costume cultural e mantendo isso como algo que deveria ser praticado entre os cristãos na igreja. Então, na Escritura Sagrada, essa declaração, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, ela vai ser repetida ao longo de vários textos do Novo Testamento, como uma prática, né, que simbolizava ou sinalizava solidariedade, pertencimento, amor, acolhimento, satisfação. E era algo, então, belo,
quando você entende isso dentro do seu contexto, você percebe como que isso era uma prática bela ali. É algo que a igreja não pode perder. Não o elemento em si, mas o fato de termos sinais que demonstram e expressam o afeto, o carinho, o pertencimento, o valor, a honra que nós devemos dedicar uns aos outros como irmãos em Cristo, como igreja cristã. Qual que é então o ensino desse texto? Com essas palavras de Pedro, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, nós aprendemos que nós devemos então viver uma comunhão real com a família da fé, com os nossos irmãos em Cristo. E uma comunhão que deve ser demonstrada. O que esse ósculo realizava? Eu quero que você pense nisso. O que ele realizava? Ele não purificava pecados. Ele não era um ato de adoração a Deus. Então, o que isso realizava entre os crentes? Ele demonstrava, a realização desse beijo era, na verdade, demonstrar a comunhão e a fraternidade e o afeto entre os crentes. É isso. É como assim, duas pessoas que se conhecem e que têm uma intimidade, que têm uma abertura entre si e não se veem há algum tempo e se reconhecem assim no meio de uma multidão de pessoas, num encontro, numa conferência, enquanto estudando. E aí você vê o fulano e fala, ô fulano, peraí que eu vou apertar a sua mão, não, faço questão de te dar um abraço. Porque você tem um afeto tão forte, tão claro, que ele pode ser evidenciado, demonstrado. Era isso que o ósculo fazia. Ele demonstrava, esse gesto provava esse respeito, essa ligação entre os cristãos. Então essa atitude aqui, importa a gente aprender ela. A gente precisa demonstrar amor uns pelos outros em gestos comuns. Mas a gente precisa demonstrar amor uns pelos outros. Gestos simples, mas gestos que comuniquem isso, que demonstrem essa realidade. A realidade da comunhão que nós temos uns com os outros, a realidade do valor que nós damos uns aos outros, a realidade de que queremos o bem, de que nos importamos uns com os outros. O Senhor Jesus Cristo declarou aos seus discípulos, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. O mandamento é amar uns aos outros. E isso nós temos que fazer. Isso nós estamos sob ordem, sob mandamento. Cristãos, seguidores em Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, devem amar uns aos outros. E o que o ósculo mostra? Ele demonstra esse amor. Então esta atitude deve ser imitada por nós. Quem que deve ser alcançado então por esse gesto? Todos os irmãos. O apóstolo Pedro diz aí, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Ninguém deve ficar de fora. Ninguém deve ficar excluído do amor fraternal. Ninguém. Ninguém deve ter um privilégio no amor. Nós podemos ter afinidades e sermos mais próximos de uns do que dos outros, mas temos o dever de amar todos. Ninguém deve ficar de fora desse dever. Devemos amar uns aos outros, homens, mulheres, presbíteros, jovens, todos. Afinal, nós somos uma família em Jesus Cristo, irmãos na fé. E qual que é o caráter desse ato aqui, voltando para o texto? O apóstolo Pedro diz aí no versículo 14, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Amor. É assim que ele caracteriza esse ato. E é interessante você pensar nessa palavra. A palavra amor aqui, você sabe que no grego existem palavras diferentes para os tipos de amor diferentes que nós podemos sentir.
palavra usada aqui é aquela palavra que fala do amor cordial, do amor sem interesse, do amor que se doa, do amor altruísta. Aquele amor que você tem, por exemplo, quando você manifesta ali um cuidado com uma criança. Uma criança que nem é sua, mas você vê ela em perigo, você vai lá e resolve a situação para tirá-la do perigo. Você manifestou amor por aquela criança. Cuidado. E é essa palavra que Pedro usa. Esse amor, portanto, ele é desprovido de qualquer tipo de erotismo e sensualidade. Não tem a ver com isso. Deve ser puro. Não deve ter qualquer estímulo sexual envolvido. Isso é uma perversão do ato. É ósculo de amor. Não é ósculo de provocações sexuais. Aliás, na liturgia da igreja, aquela cerimônia, né, de beijar uns aos outros, quando o culto foi dividido em duas partes, que eu mencionei aos irmãos, chegou um ponto onde ela foi proibida por causa do sensualismo. Porque pessoas estavam usando este ato de maneira imprópria nas reuniões cristãs, nos cultos cristãos. E quando Pedro diz aqui ósculo de amor, eles estão apontando para o fato de que esse beijo ele deveria apontar um relacionamento entre os cristãos sem sensualidade, mas sem hipocrisia também, mas com pureza, com santidade, com interesse pelo bem do outro, pelo cuidado do outro. Afeto verdadeiro. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, eu quero que você leia comigo aqui, ou acompanhe a leitura comigo de um texto que narra algo que serve para nós assim, de uma imagem de como que esse amor é expresso através do beijo. Atos 20, versículo de número 36 ao 38, Lucas está aqui relatando o encontro de Paulo com os presbíteros da igreja de Éfeso, na cidade de Mileto. E esse encontro termina sendo descrito aqui por essas palavras de Lucas, em Atos 20, versículo 36. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Paulo ajoelha-se na praia, com aqueles irmãos que eram os líderes da igreja de Éfeso. Eles oram juntos. Grave essa imagem na sua mente. Paulo e um grupo de homens ajoelhados, orando juntos. Versículo 37, então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E o que aconteceu após a oração? Aqueles homens se entregaram ali às lágrimas, porque sentiam já saudades do apóstolo que os avisara, olha, esse é o nosso último encontro, irmãos. Não mais os verei aqui nesse mundo. E havia entre eles tanto amor, tanto afeto, tanto carinho, que eles choram por essa realidade não mais se encontrarem e despedem de Paulo com um beijo, com um ósculo. Com ósculo de amor. Aquilo demonstrou claramente o amor que aqueles crentes tinham pelo apóstolo Paulo. É exatamente isso que Pedro está trazendo aqui quando ele instrui os cristãos, dizendo assim, saudai uns aos outros com ósculo de amor. Então, como que a gente deve atender, né, a esse ensino em nossos dias? Nós devemos ter, né, uma demonstração desse sentimento de amor e de comunhão e de afeto entre os crentes. Isso deve ser transmitido, deve ser percebido, sem dar motivo, obviamente, de escândalo ou de ofensa. Seria bom nós termos mais formas ou maneiras de mostrar a afeição que nós temos uns pelos outros,
o amor e a importância que nós dedicamos uns aos outros. Talvez isso possa começar por procurar apertar as mãos dos irmãos e das irmãs, que você não faz. Talvez seja uma maneira de demonstrar isso. Um toque no ombro, um abraço. É isso que nós aprendemos com esse texto. Nós amamos, nós nos importamos, nós podemos demonstrar isso também. A igreja, irmãos, não pode ser um lugar onde estranhos se encontram. Não pode ser. Nós nos chamamos irmãos, nós temos que ser uma família. E é preciso que isso seja notado visivelmente também. E quanto que isso é encorajador. Disse para vocês que o contexto da epístola de Pedro era de crentes que estavam sofrendo, padecendo perseguição. E o que eles precisavam? De amor, de acolhimento e de paz. E Pedro termina dando essa instrução. Como que esse ato entre cristãos, ele transmite um encorajamento, um carinho, transmite um senso de relevância e importância para pessoas que talvez perderam sua importância, sua relevância entre sua família, por exemplo, porque passaram a seguir a Cristo. Essa é uma coisa que sempre me encantou, no irmão Geraldo, na irmã Elza. Capacidade deles de dar um abraço carinhoso nos irmãos da igreja e naqueles que estavam chegando como novos. Aquele abraço que manifestava ternura, carregado de ternura, de amor, sem interesse próprio. Isso é algo importante para a igreja. E é por isso que Pedro escreve isso. Em nosso meio, então, em nossa cultura, a gente tem esses atos, né, do aperto das mãos, isso é básico, um abraço, né, isso é possível, algumas situações, um beijo talvez, né, depende muito de cultura. Em Minas a gente não tem muito isso, em São Paulo, né, a gente tem mais, assim, eu via isso nas igrejas, às vezes um beijo no rosto mesmo, entre as mulheres e às vezes até entre um homem e uma mulher, um beijo bem discreto. Mas havia essa demonstração e a gente precisa de ter isso. Algo que demonstra uma realidade, que é o amor mútuo, o amor fraternal entre cristãos. Agora, obviamente, essas coisas devem inspirar em nós cuidados também. Nós não devemos tornar essas coisas como uma prática da igreja, não tem nada a ver, não é bíblico. Isso não faz parte do que a Bíblia institui sobre o que a igreja deve fazer ao cultuar a Deus. Nós não devemos tornar isso como um distintivo, algo que promova o exclusivismo e o sectarismo. Ah, não, nós somos uma igreja verdadeira, um grupo de cristãos verdadeiro, porque nós saudamos uns aos outros com ósculo, ou porque nós fazemos a saudação correta, usamos as palavras corretas. Não é isso que o texto está ensinando. Nós devemos tomar cuidado, né, com relação à sensualidade. Pode ser que um gesto seja íntimo demais e então indevido. Passe dos limites. Quando Pedro diz ósculo de amor, ele não está pensando e instruindo nada que seja erótico. O amor, ele tem a ver com cuidado, com afeto. Então, nada que vá para esse lado. E por fim, a gente precisa destas coisas quando nós estamos sofrendo por seguir a Cristo. Nós precisamos disso. Porque pessoas, quando se convertem a Jesus Cristo, elas perdem amizades. Perdem. Pessoas, quando se convertem a Cristo, passam a seguir a Bíblia, ela perde vínculos que as unia aos ímpios. Perde. Sabe aqueles vínculos dos padrões do mundo, dos prazeres do mundo, das baladas do mundo, das bebidas até cair no chão do mundo? Ela perde esses vínculos que unem os ímpios. Pessoas que servem a Cristo e convertem a Jesus Cristo vão perder outras coisas. Sofrem isolamento,
Quantas pessoas passam por isso? Dentro da sua casa, do seu lar. Sofre isolamento dos filhos, sofre isolamento do esposo ou da esposa. É duro isso. É duro, isso é um preço a seguir Jesus. Às vezes, no seu contexto de convívio cotidiano, às vezes no contexto de trabalho, essa pessoa sofre ofensas, afrontas, zombarias que machucam internamente. E onde que a gente encontra acolhimento? É entre os crentes, é na igreja. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Isso é uma realidade, irmãos. Isso é uma realidade. O mundo odeia cristãos. E poucos, a verdade é que poucos têm o privilégio, como eu tive e alguns de vocês têm, de terem nascido numa família que já conhecia o Evangelho e seguia Jesus Cristo. E o dia que você se converteu, quando criança ainda, ou quando adolescente, ou quando adulto, você não sofreu nenhum tipo de pressão, de recriminação. Na verdade, você foi mais acolhido ainda. Mas a maioria das pessoas se convertem e tem que sair de um contexto de impiedade. E o mundo passa a odiá-las. Então a gente precisa de paz e de amor. Essa era a necessidade da igreja a quem Pedro escreve, daquele contexto de perseguição. E Pedro então escreve as suas palavras de despedida de forma relevante, instruindo: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor e desejando paz a todos vós que vos achais em Cristo. Então devemos amar fraternalmente, intensamente uns aos outros e demonstrar esse amor aos irmãos. E devemos desejar paz aos nossos irmãos e orar pela paz por aqueles que estão em tribulação. Salmo 122, que nós lemos hoje na leitura conjunta, no versículo de número 6, ele disse assim: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor de meus irmãos e amigos, eu peço haja paz em ti. Essa é a expressão de quem ama os seus irmãos e os vê em situações onde essa paz é perturbada por algum motivo. Por amor, nós desejamos que eles tenham paz também. É o que Pedro está fazendo quando ele termina a epístola. O Salmo 122 diz: por amor da casa do Senhor nosso Deus buscarei o teu bem. A casa de Deus, por amor dela. No Novo Testamento, Pedro nos ensinou, no capítulo 2, versículo 5, que nós somos edificados casa espiritual, nós somos a casa espiritual. Então, por amor dessa casa espiritual, da casa de Deus, a gente deve buscar o bem uns dos outros, como diz o Salmo. Amar uns aos outros intensamente. E às vezes, o que o seu irmão, sua irmã precisa é de uma demonstração desse afeto, desse acolhimento. Sabe, você talvez não vai conseguir solucionar o problema do isolamento que ela sofre na família. Você talvez não vai conseguir solucionar o problema das ofensas, zombarias, ridicularização que ela sofre no seu ambiente de trabalho, com seus amigos antigos, mas você pode acolher. Você pode demonstrar que ela tem uma nova família em Cristo. Tem pessoas que amam, se importam com o bem-estar dela. E é isso que a Bíblia nos instrui aqui com essas palavras. Existe um lugar para que nós demonstremos na prática, de forma visível, tangível, o amor e a comunhão que nós temos uns com os outros. Deus nos ajude nisso, que nós possamos observar e aplicar os ensinos desta epístola de Pedro para honrar e glorificar o nome dele. Vamos ficar de pé e vamos encerrar orando, Deus.